Olá, pessoas! Estamos hoje com mais um Provas de Terça. Para quem não conhece esse projeto, toda terça-feira nós entramos no ar no nosso canal do YouTube para comentar alguma prova, para comentar alguma questão de concurso. E nessa terça-feira eu decidi comentar uma questão da prova do concurso da EBSER que teve domingo agora em Campina Grande. Primeiro eu gostaria só de comentar o perfil geral. Para quem assistiu a nossa aula da EBSER que a gente fez, traçou o perfil das provas da EBSER, viu que caiu o que está lá. Apesar de não ter o nome legislação social no edital, mas tem lá legislações pertinentes ao exercício profissional, caiu aquilo que a gente disse, as legislações sociais, A prova já abriu com o Estatuto da Juventude, veio sobre política do idoso, veio questões vinculadas aos conteúdos da Maria da Penha, Aquilo que a gente falou também, uma tendência do conteúdo de saúde a cair no debate de saúde mental. Então, assim, a tendência que a gente veio encontrando nas provas anteriores, elas estão refletidas nessa prova de Campina Grande, então acredita-se que elas também estarão refletidas para quem está aí fazendo a prova no próximo final de semana em Cajazeiras. E aquele conteúdo padrão de sempre, planejamento social, responsabilidade social, ética profissional, que são os conteúdos que estão em todas as provas que a gente analisou da EBSER. Pessoas, vamos estar comentando a questão 30 hoje, vou estar lendo aqui com vocês, vai estar aparecendo do lado, e quem quiser acompanhar a questão na mão, a gente vai disponibilizar a prova inteira lá no nosso site www.polteresocial.com.br. Você procura lá a aba dos cursos, vai estar todo o material de todas as questões que a gente já trabalhou no Provas de Terça. Questão 30. No exercício profissional, um assistente social realiza o primeiro acolhimento de uma mulher vítima de violência sexual. O atendimento foi registrado integralmente em prontuário específico, sob sigilo, e a vítima recebeu informações sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre as condições determinadas pelo Ministério da Saúde para esse tipo de atenção, e notificado ao setor de vigilância epidemiológica. Você cansa só em ler a questão, A questão é enorme. Nessa prática está a instrumentalidade, a instrumentação técnica, o fazer, a ética e a intencionalidade profissional. Nesse sentido, é correto afirmar que os 5 itens eles vão exigir competências de 2 conteúdos específicos: a Lei Maria da Penha e o debate do que se concebe enquanto instrumentalidade no serviço social, certo? Então, eu teria que dominar esses 2 conteúdos para poder entender essa questão. E aí a gente está vendo que cada vez as questões estão sendo mais inteligentes, Estão misturando conteúdos, estão fazendo a gente refletir, mas não deixam de cair a dimensão mais conceitual e normativa. Vamos lá ler cada item e ver o que está errado. No item A violência sexual é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal da mulher ou que configure calúnia, difamação ou injúria. Essa questão está errada. Ela vai estar expressa no artigo 7 da Lei Maria da Penha e ela, na verdade, ela mistura 2 conteúdos, certo? O primeiro conteúdo, quando ela fala que é qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal, ele não está falando de violência sexual, ele está falando de violência física. E o outro é que configure calúnia, difamação ou injúria, ele está falando de violência moral. Então, na verdade, os 2 conceitos que eles trazem aqui para definir violência sexual estão errados. E aí, na Maria da Penha, ela vai estar definindo o que é violência sexual. Então, esse item ele está errado porque ele pegou o conceito de violência de outras formas de violência contra a mulher e atribuiu a violência sexual. Vamos ao item B. O acesso ao acolhimento institucional para mulheres em situação de violência deve ser feito por requisição dos serviços de assistência social ou de políticas públicas setoriais somente pelo Ministério Público ou Poder Judiciário. Não, está errado também, porque ele está dizendo que somente o Ministério Público ou o Poder Judiciário. Quando é uma medida protetiva de urgência, aí o Poder Judiciário entra. Já o Ministério Público é uma outra competência que você também vai estar encontrando lá na Lei Maria da Penha. Mas não é somente eles que podem estar encaminhando para o serviço de acolhimento, certo? Item C, que é o item correto e que vários alunos nossos entraram em contato afirmando que essa questão poderia estar mal formulada, poderia estar errada e esse item C estaria errado. Vamos ver por que ele está certo e vamos também entender qual é a pegadinha desse item. Os assistentes sociais, por sua formação e direção ética e política,
é um profissional preparado para compreender todas as dimensões que esta violência acarreta: policial, jurídica, médica, socioassistencial, psicológica e muitas vezes de proteção extrema. Primeiro, essa questão está certa porque ela foi tirada de uma entrevista que tem lá no site do Cefez, discutindo exatamente o trabalho do assistente social no atendimento à mulher vítima de violência. Mas fora isso, porque às vezes nem tudo que está escrito nos cantos está correto. Fora isso, qual era a grande pegadinha desse item? Os alunos estavam querendo colocar que a violência psicológica não é uma competência do assistente social atuar. Correto, não é. Mas aqui o item não está dizendo que eu tenho que atuar no enfrentamento dessa violência, não está dizendo que eu tenho que atender e diagnosticar. Ela está dizendo que eu tenho que compreender essas dimensões. Porque numa equipe interdisciplinar, numa equipe multiprofissional, eu tenho que entender para que eu vou encaminhar. E para que eu possa entender que encaminhamentos fazer, eu tenho que saber quais são as dimensões, quais são os serviços, quais são os setores e quais são as competências profissionais minha e dos outros profissionais. Esse é o grande limite do trabalho interdisciplinar. Como é que eu vou saber se eu vou encaminhar para o psicólogo ou não, se eu vou encaminhar para o psiquiatra, se eu vou encaminhar para o terapeuta ocupacional, se eu estou lá num CRAS, num CREAS. Como é que eu vou saber se eu não sei quais são as competências? Então aqui o que a questão diz é compreender as dimensões que essa violência acarreta e não atuar no enfrentamento dela. Então essa foi a pegadinha, essa palavra, e a gente tem que compreender sim, porque no trabalho interdisciplinar eu tenho que compreender quais são as competências também dos outros profissionais para saber que encaminhamentos tomar. Vamos agora ver por que os outros dois estão errados, mas os outros dois são bem tranquilos. A instrumentalidade no exercício profissional refere-se ao conjunto de instrumentos e técnicas, nesse caso a instrumentação técnica, e não a uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da profissão, construída e reconstruída no processo sócio-histórico. Aí tá claro esse nãozinho aí, né? Na verdade, a instrumentalidade é essa determinada capacidade da profissão, né, de pegar os instrumentais, de pegar o que eu tenho de acesso, de demanda e transformar a serviço, né, das demandas e das necessidades dos usuários que eu estou atendendo, e não somente os instrumentais técnicos, né? Então tá invertido aí o item da questão. E o item é: o serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência oferece acolhimento provisório para mulheres adultas sem seus filhos. Quando a mulher vai, ela leva os filhos juntos, né? Então esses dois itens, o errinho é um errinho básico, que inverteu o conceito de instrumentalidade, e o outro que diz que o serviço de acolhimento só acolhe a mulher sem os filhos. Então aí era tranquilo também. É isso, pessoas. Para quem vai fazer a prova aí de Cajazeiras, dá uma olhadinha no nosso vídeo que a gente apresenta o perfil, porque a gente viu que tá indo na mesma direção, né, de Campina Grande, já que é a mesma promotora. Se preparem aí, falta aí mais uns diazinhos para ver o que é que ficou faltando, para se preparar bem para essa prova, e boa sorte. Tchau, pessoal.